Bom, o que é sentir-se latino-americano? Na verdade, essa ideia de ser parte de um único continente, tem a sua origem em Bolívar, Simão Bolívar, quando no processo das guerras de independência da Espanha e também de Portugal mais tarde, se pensou a ideia de uma pátria grande. Bolívar pensou a ideia de uma pátria grande, ou seja, não haver países, e sim uma grande pátria, que seria a Gran Colômbia, e aquilo que depois se transformaram em países seriam províncias da pátria grande. Infelizmente, as guerras de independência não lograram essa ideia, né, por conta de vaidades, por conta de exercício de poder, tanto que Bolívar morreu, né, foi derrotado, não só na sua perspectiva de libertação latino-americana, mas também na sua ideia de pátria grande. Então, o Brasil não se encaixa e não se encaixa não porque nós, brasileiros, não queiramos, é que existe toda uma política, uma ideologia, inclusive, construída, né? Vejam vocês, nós aqui no sul do Brasil temos os argentinos como inimigos e ninguém sabe de onde surgiu isso, não é? E a gente sabe o quanto que essa ideologia foi construída, principalmente depois das guerras de independência e em função da Guerra do Paraguai também, quando Brasil, Argentina e Uruguai destruíram o Paraguai e que passaram a ser também inimigos por parte daqueles companheiros do outro lado, né? Então, essa ideologia, essa política diversionista que nos divide, que nos corrói a alma, é que nos impede de construir essa identidade. E por quê? Porque se nós tivéssemos a ideia de identidade latino-americana, nós brasileiros, chilenos, paraguaios, bolivianos, todos, nós poderíamos construir realmente essa pátria grande tão sonhada por Bolívar. E não há interesse por parte do sistema capitalista e os grandes países centrais que dominam o sistema de que a gente seja uma unidade cultural, econômica, histórica, artística. A gente consegue se entender, mesmo que a língua seja um pouco diferente. Então, a língua nunca é barreira. As barreiras são colocadas pelo próprio sistema que quer impedir que a gente se veja como irmão. Então, quando tu assume a luta do povo chileno, quando tu assume a luta do povo boliviano por suas questões específicas, aí tu está construindo a pátria grande sonhada por Bolívar. E não é interessante que isso aconteça, porque se a gente constrói essa unidade, a gente fica forte demais. Então, a América Latina fez as suas guerras de independência no início do século XIX, né, em 1810, começaram as lutas aqui na América Latina. E justamente por Bolívar ter sido derrotado, o que aconteceu? Bolívar queria uma pátria grande. Como conseguiram a independência da colônia de Espanha, em vez de ter a pátria grande, os generais de Bolívar resolveram pegar os países para si. Então se transformaram nesses países todos que nós temos aqui. E naquele período, o império não era os Estados Unidos, o império era a Inglaterra. Então, por isso, a Inglaterra vem e usa essa divisão que havia entre os generais, aproveita-se disso, dessa vaidade, desse desejo de poder e balcaniza a América Latina, porque era importante para a Inglaterra que a América Latina não fosse unida. Então, por isso nascem todos esses países e é por isso que nós não temos conseguido, desde então, uma unidade latino-americana. Quando os Estados Unidos assoma como liderança mundial, depois da Segunda Grande Guerra, é os Estados Unidos que começam a impor a sua política para a América Latina. Veja bem, nos anos 80, que é considerada chamada de década perdida, que falam assim, mas que na verdade é uma década que não é perdida coisa nenhuma, foi uma década de um processo de acumulação capitalista também, o Chile foi considerado um modelo de governo. E tu diz, todo mundo queria ser o Chile. Não! Quem dizia que a gente tinha que ser igual ao Chile era o próprio sistema capitalista. O que aconteceu no Chile nesse período, final da ditadura no Chile? A completa colocação do sistema neoliberal, que era o quê? A privatização do Estado, a privatização de tudo. Então, se hoje as pessoas estão nas ruas, os estudantes principalmente, querendo gratuidade no ensino, é porque isso foi perdido nesse tempo que se diz que todo mundo queria ser o Chile. Não, todo mundo não queria ser o Chile. Quem queria que todo mundo fosse o Chile era o próprio sistema central, que inclusive impôs isso aos países latino-americanos. Então, foi nesse período que o Chile, nesse período neoliberal, que o Chile privatizou a saúde, privatizou a educação, privatizou a segurança, privatizou tudo
e que agora as populações estão tendo que fazer lutas gigantescas para recuperar esses direitos que foram perdidos. Então, por isso que soa como um paradoxo pensar na volta do Pinheira, porque ele foi um dos gestores desse processo. Tanto é que na época dele houve grandes manifestações dos estudantes secundaristas na luta pela gratuidade, que só avançou depois no governo da Michelet. Né? Então, a Michelet é um governo mais à esquerda, não é um governo de esquerda, diria um governo mais progressista, mas que avançou um pouco na questão da gratuidade do ensino. Então, voltar a Pinheira é um contrassenso do próprio povo chileno, porque, de novo, voltarão a perder o pouco que conquistaram com essas grandes lutas, principalmente travadas pelos estudantes.